a pergunta que eu estava fazendo. Então, vamos começar, não é isso? Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magra do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, nosso 36º ano, a reunião de número 1510. E hoje nós vamos contar, né, com a ilustre presença da professora doutora Joselina Menezes, que tem muito expertise no que vai falar para a gente, né? Sobre uma coisa muito interessante, que é o protocolo e avaliação de ecoestresse físico na cardiopatia hipertrófica. O que é que isso aí acrescenta para a gente, Joselina? Então, a tela é toda sua aí. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nesse momento para ouvir sobre miocardiopatia hipertrófica. Bom, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em nome do DIC, me convidou para falar em Brasília, sexta-feira, sobre o protocolo e avaliação do ecocardiograma sob estresse na miocardiopatia hipertrófica, desmascarando a cardiopatía hipertrófica obstrutiva. Na verdade, é um congresso de ecocardiografia e que eu vou ter 15 minutos para falar. Nesse momento, eu não vou falar como ecocardiografista, mas sim como ecocardiologista, porque a plateia não é de ecocardiografista. Portanto, eu vou tomar liberdade de falar coisas da clínica também e das atualizações fora da ecocardiografia, mas com certeza vou priorizar a ecocardiografia sob estresse. Dando um passeio pela linha do tempo, vocês podem ver aí que esse é o 6º ano que eu tenho ido ao Congresso do DIC em função da experiência de Sergipe com a ecocardiografia sob estresse físico. Nos 2 primeiros anos, 2018 e 2019, a ênfase foi doença arterial coronária na fase aguda e na fase crônica. A partir de 2020, começou-se a se falar na literatura internacional da cardiomiopatia hipertrófica no ecoestresse físico na cardiomiopatia hipertrófica. Daí em diante, 2021, eu fui convidada para falar do estresse diastólico, também envolvendo, e 2022, a coisa já foi mais direta. A pergunta foi: é que o estresse físico na cardiomiopatia hipertrófica contraindicar ou indicar? Como a coisa evoluiu muito, como a literatura evoluiu muito, a pergunta desse ano já é protocolo e evolução da metodologia nessa doença. Então, a evolução de tudo isso na cardiomiopatia hipertrófica se deveu a vários avanços que têm acontecido em 2023, desde os testes genéticos até as medicações. Mas nós temos 65 anos de evolução da doença e as imagens cardíacas têm feito uma grande diferença, assim como a genética. E essa diferença tem sido publicada continuamente. Se vocês observarem, o Guideline 2002, eles recomendavam cautela, porque eles acreditavam que se o paciente fosse para um ecoestresse físico ou um teste ergométrico, se teria arritmia e colapso hemodinâmico. Com o passar da década, viu-se que a força do ecoestresse físico, já em 2017, na avaliação prognóstica e decisão terapêutica dos portadores de cardiomiopatia hipertrófica, contribuiu bastante com a evolução. Em 2020 e 2022, nós temos já os guidelines e o estado da arte na nova revisão 2022, com o Dr. Maro, que ele mostra aí 200 pacientes com essa doença, e ele mostra, nessa revisão 2022, que os gradientes provocados de 30 milímetros de mercúrio fornecem prognóstico de progressão para a insuficiência cardíaca pelo NIGA. Então, são dados importantes que dizem assim: não obstrutivo, com obstrução provocada e com obstrução já em repouso. Lhes explicarei no decorrer dessa apresentação do que se trata, certo? Então, e a nossa literatura brasileira colaborou de que forma com esses dados?
A vida da gente é assim, né? Eu sou fã do coronariopata, mas de repente chega a miocardiopatia hipertrófica e eu me senti extremamente pressionada e estimulada a estudar esse tema e fizemos um artigo em plena pandemia que publicamos na Revista Brasileira do DIC, como, quando e por que o estresse físico na cardiomiopatia hipertrófica, mostrando o acompanhamento e tratamento da mesma com pacientes sem gradiente no esforço ou com gradiente menor de 50 milímetros de mercúrio, que no decorrer eu vou mostrar com mais detalhe. E ainda em 2021, nós colaboramos com a nossa literatura nacional, escrevendo um capítulo de livro mostrando o estresse físico na cardiomiopatia hipertrófica, novo paradigma. E nesse capítulo de livro, eu tenho a impressão que os organizadores do congresso leram esses 2 artigos, o capítulo de livro, porque o tema é exatamente o que nós escrevemos nesses 2 momentos. Então, vocês ficam à vontade para ler, caso tenha necessidade de maiores esclarecimentos. E, para completar o pacote, né, nós escrevemos um artigo também em 2020, para o público leigo. Nós publicamos no jornal leigo de maior circulação da cidade, o Jornal da Cidade, a cardiogenética e as doenças raras. Por que nós fizemos isso? Porque a nossa pós-graduação, assim como o doutor Souza, o doutor Ricardo sempre escreve, precisa que nós deixemos o público leigo sabendo, informado sobre o que está acontecendo na nossa ciência, no nosso estado. E também porque a gente precisava angariar pacientes que acreditassem no nosso trabalho e fosse se fazer presente no estudo genético, na colheita de saliva e de sangue, para fazer o painel genético das famílias que tivessem a suspeita de doença rara. Então, nós, com isso, tivemos que criar um grupo onde unimos a Universidade Federal de Sergipe, UNIT, Rede Dó, Primavera, DNA, e juntamos também quem? As pessoas que são mais importantes, para poder criar a semente no nosso estado, que precisa ser florida, precisa ser crescida e precisa ser multiplicada, que é a medicina de precisão ou medicina personalizada. Com isso, nós poderemos, com as novas gerações, oferecer ao paciente um novo olhar. Então, já temos cada dia, nossa fila está engrossando mais, e a juventude é quem nos motiva, assim como o doutor Emerson Santana, que é o geneticista, doutor Enaldo, estatístico, Guilherme, João Vitor, Leonardo e tantas outras pessoas, Irlaneide, Braulio, que tantas outras pessoas que estão angariando mentes e mais mentes para trabalhar conosco. Então, a gente, até o momento, nós escolhemos 139 painéis genéticos e nós conseguimos apoio para não pagar esses painéis, porque cada painel é R$5.000, e a gente está oferecendo aos pacientes. E também estamos contando com a confiabilidade e a ajuda dos cardiologistas da nossa cidade, a quem eu agradeço, nesse momento, a confiança e a continuidade de estar nos ajudando nessa empreitada. Então, nós já temos 139 painéis, temos positivos 56, negativos 83, e encontrando todos esses genes que vocês estão vendo aí, de cardiomiopatia hipertrófica, amiloidose, temos 9, e temos os mais comuns, MYBPC3 e MYH7, na nossa população. Bom, mas vamos ao nosso tema, que é o protocolo do estresse físico. Como o protocolo de qualquer metodologia, nós temos o quê? Toda essa sequência. Então, começando pelas indicações, lembrando sempre que nós estamos falando de novidade, de atualização, de novos tempos. Então, não podemos deixar de falar do teste genético. Então, o que é que acontece? 75% dos pacientes genotipados com esses 2 genes que eu falei, que são os mais comuns, eles têm grau de recomendação e nível de evidência 1B para investigar o estresse. E também o novo grupo,
E um novo grupo também de parentes que são genótipos positivos. Repare que interessante, eles têm genótipos positivos, não têm sinais nem têm sintomas, mas eles precisam de acompanhamento. Quando nós estamos trabalhando com essas pessoas, e é que a gente mostra fenótipos positivos, sintomáticos, que tem a indicação 1B de fazer extras físicos, e assintomáticos, que tem indicação 2B de fazer o estresse físico a cada 2 e 3 anos, é que você fica impressionado como que essa doença é diferente, como que essa doença tem assim, um perfil de evolução, um perfil de história natural da doença que a gente não espera. São pessoas que têm genótipos positivos, não tem fenótipo nenhum. Quando é 2 anos depois, já começa a aparecer hipertrofia. Eu estou criando uma quilometragem com essas pessoas. E, realmente, é necessário que apareçam outros ecocardiografistas, outros ecocardiologistas, porque precisa que tenha mais gente segurando essa bandeira. E eu vou explicando no decorrer da apresentação. Então, vejam só, o gradiente da via de saída do VE, para o paciente ser submetido à ecocardiografia sob estresse físico, ele tem que estar de 0 a menos 50 milímetros de mercúrio, porque a gente precisa ver se ele é lábil ou latente. Precisa saber se no esforço físico, quando aumenta a frequência, se o gradiente aumenta ou persiste com o gradiente baixo. Então, por quê? Porque eu preciso saber se esses pacientes podem fazer exercício físico, qual é o prognóstico deles, qual é o sintoma deles, e principalmente a resposta a longo prazo nas terapias que possam ser instituídas, principalmente agora que nós temos, além da ablação e a miectomia, o uso do Mavacantem, fora os medicamentos que nós estamos acostumados a usar, que são os beta-bloqueadores e os antagonistas do cálcio. Então, uma coisa importante sempre é lembrar do screening familiar, que o paciente tem uma presença de uma variante patogênica no gene sarcomético. Você não vê nada em relação a fenótipo, então você tem que repetir o eco em repouso a cada 12 ou 18 meses, para ver morfologia, distúrbios hemodinâmicos, função do VE e prognóstico. E lembrar como contraindicação um gradiente maior de que 50 milímetros de mercúrio na via de saída do VE. Esse paciente foi o doutor Luiz Flávio que mandou para mim, um homem de 50 anos, com dispneia aos pequenos esforços, irmão com morte súbita, já medicado com losartano e beta-bloqueador. E o gradiente que Luiz tinha colocado, doutor Luiz tinha colocado na ressonância era de 35 milímetros de mercúrio, e me pediu para fazer o ecoestresse para ver se ele tinha gradiente lábio. Já em repouso, já em repouso foi encontrado o quê? Foi encontrado o sinal de punhal, né? E já foi visto que o paciente não tinha indicação de estressar. Por quê? Porque o gradiente da ressonância subestimou o gradiente da via de saída do VE, então eu não podia mais estressar. Então, a segurança que nós precisamos ter para fazer esse exame, para fazer essa avaliação e para trabalhar com estes pacientes, é uma segurança interessante. A gente tem que formar uma equipe, as pessoas têm que estar envolvidas e precisa que mostre que nós estamos seguros do que estamos fazendo. Fazer com calma, porque é um exame mais complexo do que o paciente que a gente está acostumado da doença arterial coronária. Então, eles têm uma incidência de complicações graves que é baixa, 0,04. Tem também, pode ser indicado para pacientes com insuficiência cardíaca, risco de morte súbita, para pacientes com CDI, mas a segurança é um elemento chave para a avaliação dessa cardiomiopatia. Mas nós temos que ter alguns cuidados. As complicações ocorrem quando há histórico de pré-síncope, de síncope, gradientes significativos, queda da PA durante a fase de esforço e portadores de CDI. Então, é um exame que estressa muito o médico. Mas eu tenho certeza absoluta que esse estresse que eu estou passando é passageiro, porque eu passei o mesmo estresse quando foi coronariopatia.
Então, a gente já teve parada cardíaca, que hoje eu até iria trazer esse paciente da parada cardíaca hoje, mas tem muito material hoje, eu deixei para a próxima, principalmente porque o teste genético dele foi colhido, mas não foi dado ainda o resultado. Então, na próxima oportunidade, eu trarei esse caso. Bom, mas a avaliação clínica, na hora de decidir, né? Tiro beta-bloqueador, como eu sempre tiro nos coronarianos, no tiro, eu preciso avaliar presencialmente, eu preciso conversar com o paciente. Não é o paciente que dá para deixar uma recomendação na recepção, não é? Eu tenho que sentir o paciente. E essa decisão também tem que ser compartilhada com o paciente e com o médico assistente. O médico assistente precisa participar, como foi o caso de Celi, que me arrumou aquele paciente que teve a parada, e ela participou ativamente o tempo inteiro do caso. Inclusive, veio presencialmente me dar um belo socorro no dia da parada. Então, assim, é uma coisa assim, muito mais elaborada, digamos, muito mais elaborada no momento dessa evolução da cardiomiopatia hipertrófica. A manobra de Valsalva, ela vem sendo defendida até nos trabalhos do Avacantem. Mas a manobra de Valsalva é interessante, eu tenho tido umas experiências em relação a isso. Ela tem uma baixa sensibilidade, 50% dela dá negativo. E não dá nenhuma alteração na Valsalva. Aí você põe no esforço, aumenta o gradiente. Então, uma sensibilidade de 50% é baixa, né? Já o 100% de especificidade, se você encontrar a manobra de Valsalva aumentando muito o gradiente, aquilo ali é muito específico, são 100% de especificidade. Os positivos, de repente você está fazendo uma manobra de Valsalva e dá positivo, só que a gente pensa que aquela gradiente, digamos, que foi 30 milímetros de mercúrio em repouso e vai para 60, ou dobra, né, 60 na manobra de Valsalva, pura ilusão. Quando você vai colocar no esforço, aquela que era 30, que foi para 60, já está em 100. Então, ela subestima muito o gradiente, comparando com o esforço físico. Eu trouxe um exemplo do nosso serviço, que eu mostrei aqui, ó, uma manobra de Valsalva. Antes, o paciente tinha um paciente feito na bicicleta ergométrica, protocolo de Astrand, com 85% de frequência. O paciente interrompeu, veja, no submáximo, com 25 watts, a Valsalva em repouso, aí nessa imagem, está vendo que era 16, o paciente sentado na esteira, na Valsalva, manobra mesmo 16, com 25 watts, estava em 61, e com 50 watts na esteira, na bicicleta, já estava com 73. Então, assim, e na recuperação, depois você vê que o gradiente baixou para 12. Então, a manobra de Valsalva, nesse exemplo, realmente não nos ajudou. Então, existem dois protocolos, falar em esteira e bicicleta ergométrica. Essa é uma pergunta que sempre se repete nos congressos brasileiros. Como é que se realiza esse exame? A gente tem que falar dos dados importantes, que é a duração do exercício e magnitude dos gradientes provocados. Vocês conhecem nosso serviço, que os sintomas são limitados na esteira ergométrica pelo protocolo de Bruce, que a gente aqui não deve usar L-Stad, a gente só deve usar o Bruce, e encorajar a atingir 85% da frequência máxima ou surgimento de sintomas limitantes. A motivação do paciente é transmitida segurança com os equipamentos e as pessoas envolvidas, como eu falei no começo. E aí vem a pergunta, esteira versus bicicleta, depende da preferência do paciente, do médico, da instituição. Porém, lembrar sempre que quem limita o exame é o paciente. Pelo quê? Pelos sintomas. Vou trazer aqui uma experiência para vocês em que nós estudamos pacientes na bicicleta, na esteira, e alguns que fizeram os dois, bicicleta e esteira, o que não tem na literatura, e eu quero aumentar o N. O mesmo paciente, eu quero saber como é que ele funciona na esteira ou na bicicleta para responder a pergunta. Por quê? Porque nos trabalhos da literatura, você tem um grupo que fez bicicleta, outro grupo que fez esteira, mas você não tem na literatura o mesmo grupo que fez as duas formas, certo? Então, o que foi que nós procuramos aqui nesse trabalho de Dr. Braulio, que defendeu o mestrado
nesse tema. Nós procuramos mutação genética comprovada associada ao aumento do gradiente na via de saída. Nós estudamos 80 pacientes com 48 anos de idade, com a prevalência do sexo masculino. 71 pacientes fez diagnóstico no eco em repouso, os outros 9 fizeram na ressonância, e o gradiente em repouso foi maior. Caiu. Vamos ligar aqui. Eu acho que não, foi a internet daqui do São Lucas. Mas a gente... Veja aí. Está vendo que eu tenho problema? Não, mas nada que não seja. Aqui eu acho que nem entra de novo. Está na rede do... Cadê meu celular para eu falar com eles? Joselina, nós estamos ouvindo você. É? É. E Tá a tudo imagem? bem. Sim, Agora, a a imagem imagem também. também? Tá aí, tá esteira versus Aí, bicicleta, tá tudo em ordem, pode continuar. posso continuar, é porque aqui caiu tudo. Aí. Bom, Não, eu estou no tá consultório tudo, aqui do São não Lucas. houve interrupção nenhuma, tá tudo bem. Pronto, então vamos lá. Então, veja só, repare que interessante isso aí. Nós fizemos estresse físico em 27 dos 61 pacientes que tinham indicação do grupo dos 80. Isso quer dizer que nós estudamos 44% da amostra. Se vocês observarem no rodapé desse slide, os centros cardíacos da Europa estão fazendo ecoestresse físico em 49% desses pacientes com suspeita de cardiomiopatia hipertrófica. Então, mostra que nós estamos no número semelhante aos europeus. A gente precisa da bicicleta para melhorar esse número. E eu estou ansiosa que essa bicicleta chegue de uma vez por todas, né? Então, vamos lá. Então, as palpitações, se você for comparar os marcadores ecocardiográficos, foi a sintomatologia mais frequente. E se você comparar estresse, eu coloquei 12 pacientes aí que mostrou que a bicicleta aumentou mais o gradiente no esforço. E a duração do esforço foi maior na bicicleta, certo? Então, foi uma maior duração na bicicleta e os gradientes foram maiores também. E isso mostra que o incremento do gradiente foram maiores na bicicleta. E os pacientes com aquele gradiente lábio que aumentou, 50% deles apresentam alteração genética compatível com hipertrofia. Isso pode ser devido ao quê? Ao controle da carga da bicicleta pelo próprio paciente. Na verdade, esses pacientes, eles são mais medrosos, eles são mais, assim, desconfiados. Para a gente conseguir fazer um estresse nele, é muito difícil passar da submáxima, eles pedem muito para parar, eles têm muito medo e eles têm muita dispneia e arritmias. Então, eu mostro aí que o incremento do gradiente no sexo masculino foi mais na esteira e no sexo feminino foi mais na bicicleta. Vocês imaginam a dificuldade que eu tive para manter essas mulheres na bicicleta, uma vez que elas têm mama. E eu insisti em deixar elas na bicicleta até eu conseguir me mostrar o gradiente delas. Mas elas têm muito menos medo e ficam muito mais à vontade, apesar de lesar um pouquinho o meu ombro, né? Porque a coisa fica difícil para quem está fazendo. Então, por isso que eu digo, precisa de pessoas de gerações mais jovens para poder nós evoluirmos no nosso país, no nosso Nordeste, no nosso Sergipe, nesse ano. Mas a gente tem os critérios de interrupção. Uma queda da pressão arterial que eu vi, ataque à arritmia, bradicardia, hipocinesia, dispneia, precordialgia, tontura, são as sintomatologias que a gente tem que enfrentar. Tá certo? Agora vamos à avaliação ecocardiográfica, agora falando como ecocardiografista, que a gente tem que pensar na primeira coisa, são 4 itens que está bem descrito nos artigos e no capítulo de livro que nós escrevemos. Gradiente, suficiência mitral, a sinergia ventricular e função diastólica. Muito cuidado com a medida única. O fluxo da via de saída é dinâmico, varia dia a dia, hora a hora, depende da hidratação, refeições, álcool. O último paciente que eu tive, ele falou, eu trabalho na Caixa Econômica e eu vou almoçar na hora, a 2 quadras da minha agência. Quando eu vou almoçar, eu vou tranquilo, andando, sem dispneia. Quando eu volto do almoço,
De barriga cheia, eu boto muito dispineico. Você vê que a obstrução aumenta quando você se alimenta, né? A hidratação, as refeições aumentam. Ele fala certinho isso, o paciente. Então, o que é que acontece quando aumenta a frequência? Vamos ter o quê? O sinal do punhal. Vai ter um atraso no pico de fluxo. Existe uma obstrução subaórtica, vai acontecer o SAM, que é o movimento arteriosistólico da válvula mitral, que vai ser o contato do folheto com o septo interventricular no meio da cis. Isso cria um mecanismo de impedância no fluxo de sangue, na via de saída, e aí vai reduzir o quê? A área seccional, devido às forças hidrodinâmicas, né? Devido à força de ventura e aquele arrasto. E aí, isso aí resulta em no gradiente de pressão entre a cavidade do ventrículo e a aorta. Espessamento também e abolamento do septo para dentro da cavidade, fora que também ocorre o quê? O deslocamento apical dos músculos papilares aqui, que começa a influenciar. Então, tudo isso aqui vai sair do repouso para o esforço e criar um gradiente. Além de criar o gradiente, vocês já podem ver aqui uma insuficiência mitral, certo? O gradiente, ele é como o fluxograma que nós criamos aqui para nossa publicação na revista do DIC, ele é maior do que 30 milímetros de mercúrio no pico, 30% dos pacientes já em repouso. O gradiente lábio com esforço físico é menor do que 30 e em repouso e vai aumentar para maior que 30 com esforço. E o não obstrutivo é o paciente que não tem gradiente no repouso e nem no esforço, tá? Então, essa fluxograma foi feita até por doutora Cátia Leal, que está lá em Brasília no momento, e a gente bolou isso aí, que ela é coautora, né? E aí nós fizemos essa divisão entre não obstrutivo e obstrutivo lábio ou latente para mostrar quais são os caminhos que devem tomar os pacientes. Eu comparei com a literatura agora, estimando os obstrutivos com não obstrutivos, essa é a amostra aqui de 705 pacientes e mostrou também exatamente como nós mostramos, 30 não obstrutivos, 33 obstrutivos já em repouso e 37 obstrutivos, né, com a provocação. Então, vocês vejam que eles, para colher 705 pacientes, eles levaram 10 anos. 700 de 2005 a 2015. Em 10 anos, a gente colhe 10 mil estresse físico com doença coronariana aqui, né, que é na faixa de 1.000 por ano. Então, assim, é impressionante como isso aqui é menor o número de pacientes e é maior o número de responsabilidade de encarar esse novo grupo de doenças. Então, aqui eu estou mostrando esse paciente que tem 38 anos, que a mãe já faleceu comigo em CC refratária, que era não obstrutiva, usando beta-bloqueador, e o septo dele era 1,2, um gradiente em repouso de 7, função diastólica normal, um extremo mostrando menos 17, um átrio esquerdo elevado, aumentado, e quando você faz o estresse dele na bicicleta ergométrica, nada acontece, não há piora do gradiente, continua em 7, porém há o quê? Uma relação L' que vai aumentar de 12 para 21. E depois do esforço, cai a relação L' e após o esforço continua o mesmo gradiente. Perguntei ao paciente se ele topar fazer 15 dias depois, novamente o exame, só que em esteira ergométrica, em vez de ser na bicicleta, porque eu queria saber se tinha diferença. Retirei o beta-bloqueador dele e nós fizemos. O que aconteceu? Nada. Exatamente igual. Sem o beta-bloqueador e nada aconteceu. Da esteira para a bicicleta, pegamos os mesmos dados. E aí está ele não tinha obstrução. Após o esforço, essa imagem foi depois da esteira, imediatamente após o esforço, certo? E o diagnóstico dele foi feito pela ressonância magnética. Nesse momento, a ressonância magnética contribui bastante, porque a hipertrofia dele
porque a hipertrofia dele foi no septo ínfero, basal, medial e médio, com espessura máxima de 2,1. E isso a gente não viu no ecocardiograma, certo? Então, a fração de ejeção era boa e a ausência de obstrução na via de saída do VE também na ressonância. E aí nós temos o quê? A insuficiência mitral, que eu lhe mostrei lá na frente, mas aqui eu lhe mostro melhor. Essa paciente é do HU, essa paciente, ela já esteve até internada para fazer miectomia e desistiu. É funcionária até da Pandoro, ela. E ela tem 35 anos. E essa insuficiência mitral, ela deve ser avaliada junto com a avaliação do gradiente da via de saída. A grande diferença é que você não vai ter o sinal do punhal, você vai ter o sinal do sino, né? Porque a insuficiência mitral inicia abruptamente no início da sístole e rapidamente aumenta a velocidade, persistindo ao longo de toda a sístole. Então, você tem que estudar essa insuficiência mitral no momento que você estiver estudando o gradiente, medindo o gradiente. A sinergia ventricular, esse paciente que parou tinha uma sinergia ventricular, tinha uma hipocinesia, que eu vou mostrar de outra vez, mas ele acontece por quê? Pela disfunção microvascular, redução do fluxo por compressão intramural da vasculatura, pela própria obstrução e aumento da demanda de O2, claro, pela hipertrofia. O ecoestresse vai dar 50% de falso positivo para a isquemia miocárdica, e a avaliação da anatomia pode ser feita pela angiotomografia das coronárias também. E, por fim, na avaliação cardiográfica, a disfunção diastólica. A pergunta é, vale a pena? O ecoestresse diastólico pode ajudar? Na verdade, existe uma diminuição do volume devido à hipertrofia do VE, elevadas pressões de enchimento, vai ter a obstrução da via de saída, isquemia miocárdica, fora isso, a insuficiência mitral. Então, isso tudo vai diminuir o quê? A diástole, vai piorar a diástole. A relação linha de pico de velocidade também aumenta muito a velocidade da onda E. Então, vai haver uma velocidade sistólica do miocárdio diminuída nos obstrutivos e também nos não obstrutivos. E também uma velocidade diastólica diminuída aonde? No anel mitral. Esse paciente tem 17 anos, olha que eu trouxe esse. Esse paciente tem 17 anos, é do interior, sexo masculino, tem a mutação MYH7. Veja que hipertrofia esse garoto tem. Olhe para o septo dele. Veja que ele não tem gradiente em repouso. Eu coloco essa criatura. Olha, veja que coisa interessante. Ele não tem gradiente de repouso. Ele tem uma insuficiência tricúspide com um gradiente aí na insuficiência tricúspide de 66 milímetros de mercúrio. A queixa dele é de dispneia. Mas eu coloquei ele na bicicleta. Vejam aí a frequência cardíaca dele, você vê, olha, que ele consegue ficar na bicicleta até 161 batimentos por minuto. Observem que ele não aumenta o gradiente na via de saída, ele não aumenta o gradiente, esse caso é interessantíssimo, mas ele vai aumentar muito a insuficiência tricúspide dele, o gradiente aí, ó, a pressão no VD dele vai para 78, era 66. Então, veja que ele vai fazer uma disfunção diastólica importante. Aí eu ainda consegui aí, ó, gravar e colocar aqui a função diastólica dele. O E' dele em repouso é 10, no esforço vai para 26, depois da recuperação ele baixa para 7,7. E você viu que a insuficiência tricúspide fica bastante presente. Pronto. E aí eu trouxe para vocês uma imagem do pessoal da Europa, né, que faz a mesma coisa que a gente fez aí, né? Mostrou no anel mitral que a velocidade do anel mitral, ou em repouso ou no esforço, é o mesmo 5 centímetros por segundo. Porém, no fluxo mitral, a velocidade da onda é quem sobe. Perceberam? Aí, a velocidade da onda é quem subiu, de 50 centímetros por segundo para 95, e também o refluxo tricúspide também subiu de 2,6 metros por segundo para 3,5, mostrando, portanto, que a relação L aumentou para 19, enquanto que antes era 10. Semelhante ao nosso caso, eu achei bom trazer alguma coisa da literatura para vocês verem que nós estamos fazendo tudo de acordo com a literatura. Mas a avaliação hemodinâmica, a gente tem que virar nessa hora, é ergometrista, porque não é só cardiografista, porque você tem que ter
tem que estudar a duração e tolerância do esforço, a capacidade funcional, o comportamento da criatura na pressão, na frequência cardíaca, as magnitudes dos gradientes atingidos, tudo isso você tem que estudar. A correlação de sintomas com esforço físico e ver se ele faz uma resposta de pressão baixa ao exercício. O que eu tenho visto não é que ele cai tanta pressão, é que ele não sobe. Não é que ele está com a pressão de 13, 12 por 8 e vai cair, não. Eu percebo que a velocidade continua, a frequência cardíaca demora a subir e a frequência não sobe. E a pressão não sobe. Quando vem a subir a pressão arterial e a frequência cardíaca, o paciente já está dizendo que está passando mal e eu tenho que parar rapidinho. Então, é isso que eu tenho observado na minha experiência. Então, existe uma discrepância na tolerância do exame. Complexo fisiopatológico da doença heterogênea, que inclui disfunção diastólica, obstrução dinâmica da via de saída, associada com regurgitação mitral e isquemia microvascular. Então, existe um acompanhamento a longo prazo dos anos vindouros para esses pacientes. Isso é uma implicação do ecoestresse no manuseio. Uma vez você assumindo esse paciente, é para sempre. Você vê que o número de pacientes não é grande, mas você vai ter que ver esse paciente a vida toda. Vai terminar aumentando o número, porque o mesmo paciente vai repetir com você N vezes. Porque ele vai depender do que você disser para muita coisa. Tanto para ver se programa miectomia e ablação. A miectomia pode ser programada para quem tem gradiente lábio e quem nunca mais vai provocar aumento do gradiente, os não obstrutivos que não provocam aumento do gradiente, no manuseio futuro dele, vai ter o quê? Uma ICC refratária, que é o caso da mãe daquele paciente que eu mostrei a vocês, e que morreu comigo, e ela tinha uma ICC refratária, teria uma indicação a transplante. Então, essa é a implicação. Então, o ecoestresse, após o diagnóstico inicial, é capaz de participar da refinada estratificação de risco e acompanhamento após essas condutas terapêuticas. O tratamento medicamentoso que nós temos visto atualmente são os medicamentos como a Vacantem, que a gente já mostrou o Explorer da outra vez, e aqui esse Valor, né, que esse novo trabalho, 2022, que eles já comparam o ecoestresse, a manobra de Valsalva, 56 pacientes com medicação e 56 pacientes com placebo. Então, esse remédio foi liberado, a Vacantem, que vai ser já pela Anvisa desde janeiro e já vai estar na nossa alcance em breve, certo? A prescrição de exercício, eu gostei desse artigo que diz assim, exercício na cardiopatia hipertrófica, restringir ou repensar, porque sempre foi restringido. Teremos que repensar nossa prescrição. E essa prescrição vai depender muito do que o ecocardiografista de estresse fale, o que a ecoespirometria falar, o que o teste ergométrico falar. A presença de sintomas no exercício, o risco relativo de inatividade é ruim, a idade, o sexo, a tolerância de risco do paciente, estado hemodinâmico, tipo de exercício que o paciente quer fazer. Ontem foi terrível, eu fiz uma menina residente de medicina, que faz, não é o triatlo, é o crossfit. Uma menina jovem, querendo que eu dissesse a ela que era para continuar o crossfit. Muito jovem ela, 20 e poucos anos. A mãe já está com CDI, né? A tia também, é um caso difícil. E aí, quando eu estava fazendo o esforço físico dela, eu pensando que ela faz crossfit, que eu ia conseguir fazer o exame mais do que submáximo, que nada, ela pediu no submáximo, já queria parar e ficou cheia de arritmia. E ela queria que eu dissesse a ela que ela podia continuar o crossfit, e eu pedi a ela que ela fosse para o cardiologista dela, e aí é isso que eu digo, precisa que os cardiologistas se integre a quem está fazendo um ecoestresse físico, porque a gente não pode definir a vida do paciente sem o cardiologista clínico ver o exame e discutir. Então, o exercício físico, quando bem indicado, após criteriosa investigação, pode gerar vários benefícios, produzindo um impacto positivo para a pessoa, tanto psicológico como fisiológico. E quanto ao prognóstico, está se estudando muito o prognóstico, já tem 18 artigos mostrando o prognóstico
a longo prazo do estresse físico e as estratégias de estratificação da doença. O que chamou muita atenção como pior prognóstico foi aquilo que a gente viu nesse paciente meu lá do interior de 17 anos, que a hipertensão pulmonar dele foi piorando, né? Piorou de 66 ali, foi para 70 e tantos. E a alteração da isquemia miocárdica também piora muito o prognóstico. Então, essas observações e essas publicações suportam o uso do teste físico na cardiomiopatia hipertrófica para esclarecer diagnóstico e prognóstico e opções de manuseio nesta complexa doença genética. O manejo atual é eficaz e mudou a história natural da doença, com a prevenção de morte súbita, a reversão de CC, transformando essa doença em uma doença tratável, mas precisa de muita estrada pela frente. Grandes mudanças do perfil clínico dependem da sua refinada estratificação, após o diagnóstico inicial, incluindo orientação do paciente, investigação dos familiares, e a gente tem que ter coragem e transmitir coragem para essa população, porque é um momento, assim, limítrofe, né? A gente tem que virar essa mesa, ou você consegue enfrentar tudo isso, ou essas pessoas vão ficar o tempo todo como as pessoas que não têm uma vida normal igual a todas as outras. Então, eu mostro aqui que na Copa do Mundo de 2022, 2 atletas portadores de CDI estavam jogando e que não só esses 2 atletas, mas a gente tem vários outros atletas, que Serginho, Adilson, esses atletas todos do nosso país, nosso artista aí da Globo, Rafael Cardoso, né? E aquela a americana Lightsey, né? Que ela disse que ela descobriu que ela tem a mesma história e a mesma doença do avô dela, mas que a doença do coração pode se apresentar sob muitas formas, né? E pode afetar qualquer um de nós. Ela vive hoje compartilhando o entusiasmo, que nós apoiamos o compartilhamento dela, do entusiasmo dela em espalhar conscientização e conhecimento sobre essa doença, e que essas famílias sejam beneficiadas pelo nosso trabalho. Mas eu escutei lá no grupo de Cardio Raras Brasil, que a gente participa, né? Eu, Emerson, Thaís também agora entrou, que ela tá apresentando também interesse na amiloidose. Eu escutei essa frase no grupo de Cardio Raras, que mais raros que os pacientes portadores dessas doenças são os profissionais de saúde envolvidos com essas doenças raras. Então, meu objetivo, essa é minha final de linha, né? Final de reta, que eu já estou com mais de 60 anos, quase 64 anos, é o quê? Fazer com que essas novas gerações pensem diferente e se interessem pela genética, né? E se interessem pelas doenças raras. Eu agradeço a atenção de todos e estou aberta aos questionamentos. Muito obrigada, doutor Souza e toda a plateia. Bem, parabéns, Joselina, por mostrar uma experiência vasta, né, que você tem sobre essa doença, desmistificar, né, também a doença, o receio do paciente. Eu acho que isso é próprio, né? Você vê que o paciente recebe tanta, eu acho que lê tanto, procura pelo Google, etc., vê tanto risco de morte súbita, com esforço e tudo mais, que sem dúvida nenhuma deve ser assim, um desafio muito grande para o paciente fazer o exame. Eu imagino você convencer a fazer o exame, eu acho que é um desafio muito grande. Eu achei também interessante o aspecto que você ressaltou da importância em mostrar que esses pacientes que têm gradiente, pelo trabalho de Ibério Maron, já bem clássico aí, que o paciente que tem gradiente, quer seja já em repouso, quer seja com esforço, ele tem um risco maior, né? Ele sem dúvida nenhuma aumenta o risco. Então, não tem outro jeito, é uma metodologia que eu acho que tem que ser implantada, o que tem que ser implantado tem que ser usada, né? Sem medo. E aí? Estou vendo que o Luiz Flávio quer falar, Zé Augusto, Aurélio também.
Então, o primeiro que eu estou vendo aqui é Luiz Flávio. Então, Luiz Flávio, Zé Augusto, depois Aurélio. Luiz. Oi, Joselina. Oi, Souza. Primeiramente, parabenizar a Joselina, né? Não só pela aula, mas pelo trabalho, né? Vem sendo feito aí na parte com certeza, hoje é referência no Estado e talvez até está nas referências do país, né? Em ecoestresse paciente com hipertrófica, né? Tanto que foi chamada para dar essa aula lá no nosso congresso, né? Assim, não só também pelo eco, né? Mas pela parte toda, genética, né? A parte clínica. É só uma colocação aqui, porque foi mostrado um caso que realmente é uma coisa comum, né? De um caso de ressonância que a gente subestimou, e só mostrando que é uma coisa comum isso, né? A ressonância subestimar. E isso tem uma explicação técnica, né? Que a gente precisa. A gente só tem uma aquisição, na verdade. Essa aquisição tem que ser exatamente perpendicular ao plano. A gente não tem outras aquisições que vai girando na hora e vai procurando o melhor plano. Então, a gente só tem uma aquisição, tem que ser exatamente perpendicular ao jato. E, além de tudo, a gente tem que conseguir a velocidade máxima, que às vezes a máquina ela vem setada com velocidade abaixo da máxima. Então, se tiver um pixel com velocidade abaixo da máxima, a gente não consegue pegar. Então, por isso mesmo que a gente tem abandonado fazer gradiente. Não sei se vocês têm percebido, mas nos meus últimos laudos eu não tenho mais colocado gradiente, porque realmente é uma correlação muito fraca, né, com o eco, que hoje é o padrão ouro, não tem dúvida, né? A não ser que você mande todo mundo para a hemodinâmica, que é uma coisa inviável, mas hoje o padrão ouro, na prática, é o eco. O que a gente tem feito hoje em dia como o Joselino tem acompanhado, são duas medidas, né? Que é a medida da área de via de saída, né? Essa área, para você confirmar aumentar a chance de ter obstrução, ela tem que ser abaixo dos 27, né? 2,7 centímetros ou 270 milímetros. E a relação do gradiente da via de saída com o anel valvar, né? Que aí tem duas medidas, né? Abaixo de 45, acima de 45 praticamente exclui, e entre 35 e 45 seria aquela forma latente, né? Ficaria entre a forma latente. Então, assim, hoje a gente tem usado muito mais os parâmetros anatômicos, né? Infelizmente não tem trabalho com isso, né, Joselina? A gente ia fazer o trabalho de Braulio, seria até sobre isso, mas acabou mudando por falta de N e tudo. Mas, assim, infelizmente não tem dados disso. Isso é uma coisa, assim, é uma opinião de especialista praticamente unânime. Todos os grupos de imagem que eu participo, praticamente todo mundo já abandonou medir gradiente em via de saída, né? Mas falta alguém publicar realmente dados que corroborem isso, né? Mas só para colocando aqui que realmente o eco realmente é o padrão ouro, não tem jeito, mas a gente tenta, pelo menos, a gente que faz a ressonância, que muitas vezes faz o diagnóstico, a gente dá ressonância, às vezes vai para o eco, né, Joselino, para confirmar realmente, né? Principalmente naqueles casos borderline, né, que tem 28, 27 de área, e a relação dá também limita, 0,5, 0,4, então aí realmente tem que ir para o eco, aí a gente tem mandado muito para a Joselina para confirmar. Mais uma vez, parabéns aí, é só essa colocação que eu queria falar. Obrigado pela ajuda de sempre. Ele sempre está... Joselina, acho que podia descompartilhar a tela aí que fica melhor. Zé Augusto. Opa, Joselina, parabéns aí pelo trabalho, pela experiência que você está compartilhando aí com a gente e contribuindo aí com a ciência nacional, sem dúvida, né? Acho que isso é como o Luiz falou, né? Sua experiência com ecoestresse e essa inovação que você traz, extremamente importante. Eu fiquei sem entender um pouco especificamente quais são as indicações. Eu fiquei em dúvida se você não recomenda fazer no assintomático. Me deu a impressão que você não recomenda fazer o eco de estresse no assintomático e eu ficaria com dúvida de por quê. E segundo, assim, na análise que você mostrou lá, 44%, 49%, eu não me lembro bem, talvez seja interessante vocês demonstrarem dos elegíveis, qual é o percentual que vocês estão estudando. Porque uma parte, como você colocou bem, vai ser excluída. Uma parte vai ser excluída pelo eco de repouso. Você tem um gradiente acima de 50, você exclui. Saiu saiu. Então, esse não pode entrar no denominador. Para mim, o denominador é aquele que é elegível. Eu penso que como o Souza colocou, como o gradiente, ele informa o prognóstico independente de sintoma. Não é isso, Souza, que você colocou? Então, não é só o sintoma que vai conferir um prognóstico, e sim a presença ou não de um gradiente lábio. Talvez interessante seja a gente, né, ter o número, a quantificação no seu trabalho de quantos elegíveis.
porque isso talvez a gente precisa ser educado por você e pelo seu grupo, né, já que você faz o método e tá na vanguarda e está levantando essa bandeira, quais são os elegíveis e quais são os que seria erro eu pedir. Então, eu penso que erro ao pedir seria acima de 50, e eu não acho que o sintoma ele deva discriminar a solicitação do eco de estresse, ou então eu entender errado. Então, para mim, todo paciente com gradiente abaixo de 50, é o que você colocou, agora, lógico, como existe um risco do exame, talvez seja um risco, e é diferente da doença coronariana, que eu antecipo algum benefício fazendo uma revascularização, talvez isso precisa ser compartilhado com o doente, até um trabalho a mais para o seu grupo, que é você ouvir o doente. Olha, a gente tem hoje um laboratório com tudo montado, e você tem uma cardiopatia hipertrófica, etc. E outro, só um comentário assim, adicional, talvez hipertrófica hoje a gente não deva nem chamar de doença rara, né? Eu acho que, no sentido conceitual, a gente via a ponta do iceberg quando a gente fazia diagnóstico com eletro e o eco quando surgiu, mono, etc. Mas hoje, com ressonância, com genética, provavelmente a doença é muito, muito mais prevalente do que... E os estudos têm mostrado isso. Talvez saia do critério de doença rara, né? Não sei. Joselina, antes de você responder, viu, Joselina? Só queria fazer um adendo ao que o Zé Augusto falou para a sua resposta. Primeiro, Zé Augusto, hoje em dia se vê que a incidência é de 1 para 200. Então, não é 500. Então, raro já não é mais, né? Agora, com relação a ser assintomático, por exemplo, se a gente vê jogador de futebol e uma série de atletas morrendo, eles não são sintomáticos, seguramente, né? Mas pode ser que muitos desses aí tenham gradiente. Então, exatamente, eu acho que sintoma não é uma indicação para fazer o exame. Não, agora, Joselina... Na verdade, são assim, 90% desses pacientes não estão diagnosticados, 10% estão diagnosticados. Dos 10%, existem 4% sintomáticos e 6% assintomáticos, certo? Os assintomáticos têm indicação do exame, é indicação 2B pela nova diretriz, repetir a cada 2 a 3 anos. E o sintomático é indicação, eu estou lendo aqui a diretriz, que tem um slide aqui, eu botei 2 computadores hoje. E aí eu estou vendo aqui a diretriz 2020, dizendo que o sintomático é a indicação 1B, tá? Então, o que acontece? Não é mais 1 para 200, agora se estima em 1 para 500, em 1 para 200, era 1 para 500, agora é 1 para 200. E existe a epidemiologia, que existe 22 países que têm essa doença. Então, tem muitos pacientes, 90% sem diagnóstico, e dos que têm diagnóstico, precisa que faça os screenings familiares e precisa que faça os ecoestresse, tanto no sintomático com indicação 1B e os assintomáticos com indicação 2B a cada 2 a 3 anos. O que eu posso fazer para melhorar isso aí é que na próxima vez que vocês me derem chance, eu vou aqui convidar esses 2 jovens, que é Pedro e doutora aqui, doutor Pedro e doutora Beatriz, para fazer uma explanação muito mais profunda sobre a questão da indicação, que eu gostei muito dessa pergunta. Inclusive, essa pergunta, como vou falar em Brasília, eu quis falar aqui antes de ir para Brasília, porque quando vocês perguntam aqui, o pessoal de Brasília, de fora, também pergunta. Então, eu quis fazer, eu não tinha pensado nessa pergunta. Excelente, muito obrigada. Beleza, ótimo, parabéns. Muito bem. André, doutor André Ávila, especialista em cardiografia. Parabéns, Joselina, pela aula, excelente. Fiquei curiosa, aquele paciente do interior com uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 60 e alguma coisa em repouso, né? A relação é linha não tão significativa. Esse paciente, você lembra se ele tem um átrio muito grande? Deixa eu olhar ele aqui, eu tenho todo o laudo dele, eu estou fazendo na verdade, eu estou fazendo um banco de imagem, de laudo e de traçado eletrocardiográfico de cada paciente. Eu estou gravando tudo de cada um, porque é uma verdadeira riqueza esses pacientes, e me deixa super intrigada com as coisas, né?
Então, eu estou aqui com Beatriz, que Beatriz me ajuda nessa parte aí de trabalheira, de gravação, de tudo. E nós estamos fazendo esse banco. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. E o estudo genético dele, realmente, o diagnóstico é de hipertrófica. Ele é o MEI, como é que é mesmo? É aquele pior de todos. Olha aqui, ó, é MEYH7. Você vê o ato esquerdo dele aí, eu tenho tudinho isso, mas o ato esquerdo dele não está aumentado aqui, né? muito estranho, né? Muita hipertensão pulmonar. Não está. Eu posso pegar uma. Não, peraí, deixa eu olhar aqui. Olha aqui, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Mas tá aqui. Fiquei pensando se não teria mais alguma coisa para o nível de grau de hipertensão pulmonar, além de disfunção de hipertensão pulmonar enorme, tá? Mas eu tenho esse laudo aí e posso ver. Mas o lado esquerdo dele é grande. Vamos ver o volume, veja aí, Beatriz, se você encontra. Deixa eu ver se tem aqui. Ela tem todos os laudos aqui. E realmente tem muita coisa para ser estudada, André, muita coisa. Esse caso aí me chamou super atenção. E o que me chamou mais atenção é que ele é hipertrófico e não tem gradiente. E a dispneia dele chama atenção. Mesmo assim, ele conseguiu ficar na bicicleta até 160 batimentos por minuto. Qual é a espessura do septo dele? É porque me chamou a atenção. Qual é a espessura? 3. Então, essa é a indicação de CDI, né? Esse é a indicação que a vaca tem, né? Não, mas com 3 de septo, ele é indicação de CDI. Então. Hipertrofia, o cutoff é 3. Com 3 de septo... É marcador de morte súbita aí. E ele chega a fazer o gradiente de quanto no esforço? Ele não faz nada. O gradiente dele é entre 8 e 10, seja no esforço ou no repouso. Você tem ressonância dele? Não, fibrose não. Tem fibrose dele? Melhor. Beatriz, diga aí quanto é o lado esquerdo dele. Peraí, Beatriz. É o outro, né? Cadê? Peraí. Vai, e o sistólico, vai. Vai aí, fala aí, Beatriz. Ela está aqui com ele. 3,8. 3,8. O quê? Ela foi lá no banco de imagem aí. O 3,8 é o quê? 3,8 é o tamanho do lado esquerdo. Ah, tá. 3,8 de dimensão anteroposterior, né? E tem fibrose dele, tem ressonância? Ou é 38 de volume? Não, 3,8. O volume está aí. A fração de ejeção é 72. Vai passando aí para ver. O volume, ele está aqui, ó. O volume... 76,8. O volume indexado é 42. Aqui, tá vendo aqui? 42, o limite para moderado. O volume indexado é 42. Eu acho que esse é um modelo bem clássico aí para os estudantes de Cefep. Ele está com um Cefep já fazendo HP. Ele tem uma diástase que está muito ruim, átrio grande. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que esse é um clássico Cefep com fenótipo de HP que a gente vê, né? São casos impressionantes mesmo. Precisa resolver. Eu acho que era bom alguém da arritmia passar o olho nesse caso, porque assim, hoje tem umas indicações de CDI, assim, sem ter o evento, né? Por exemplo, disfunção ventricular, aneurisma apical, não sei se você tem alguns casos com aneurisma apical, e o septo de mais de 3, quer dizer, uma espessura maior do que 3 é a indicação. Olha, Zé Augusto, o trabalho de Maron, de 2003, uma espessura maior do que 3, ele é 2 vezes mais risco de morte súbita do que abaixo de 30. E está na diretriz, né? Como eu acho que é classe 1, né? Não, e é baseado nesse estudo de Maron aí de 2003. 2A. Você tem um paciente que é interessantíssimo, que Milena fez a Respiro, que é aquele prefeito do interior lá da Bahia. Esse caso é interessantíssimo. Esse paciente tem um certo... Esse caso é muito interessante. Luiz fez a ressonância, colocou borderline, disse que critério clínico. Diga aí o que, você encontrou. Eu? Sim. Você fez o... Eu não preparei esse caso, porque no tempo que ele chegou lá, foi um dia que eu não consegui preparar esse caso para mostrar. E não gravei tudo. Aliás, eu gravei, sabe, Zé Augusto, tudo dele. Só que quando eu fui pegar as imagens, foi naquela fase que
que instalou o negócio do TASI no hospital. Se lembra? No Sim. começo do ano. Aí eu me encrenquei para lá, encrenquei para cá, mas deletaram tudo daquele paciente. Eu não tenho as imagens dele. Aí falei com Milena, aí peguei o laudo de Milena, eu estou com ele, que Milena botou ele num esforço maior do que o que eu coloquei, porque ela não sabia que ele tinha esse gradiente todo. Foi antes de eu fazer, ela fez. E aí eu estou com a ergospiro dele, mas eu não consegui salvar as... Bem interessante, porque a mãe... É o coronariano, né? É o coronariano? Não, é o... ele... é um... Ele fez essa semana passada. A mãe dele tem CDI, Luiz, e você fez a ressonância e você colocou essa suspeita, mas que não fechava. Ele ia para São Paulo, ele genotipou, positivou. Aí eu mandei para Emerson. Emerson, bota lá no seu banco de dados, estuda a família toda e fazer os exames. Aí eu queria quantificar, porque a queixa dele clínica era, ele tentava se condicionar e nunca se condicionava, mas o certo dele era uns 5, era borderline. Mas aí eu pedi o eco sob estresse para ver gradiente mesmo. Você sabe o que aconteceu com ele? Eu vou dizer só rapidinho. Ele tem um gradiente alto e ele, mais de 50. E ele me disse que fazia isso, fazia aquilo, outro, certo? Aí o que eu fiz? Fiz uma manobra de Valsalva nele, já aumentou de 50 para 70. Poxa, Entendeu? foi me dizer que ele não voltou ainda não, viu, depois disso. Foi, Acho... você vai ver, olha, já tem uns 4 meses. Não, depois disso eu estou com os exames dele aqui comigo, do lado, esperando, eu até vou ligar para ele. Foi bom. Olha, então, aí eu digo, meu Deus do céu, esse rapaz fez com Milena um monte de exercício, e eu digo, ele não tem nem indicação de eu fazer o eco-estresse dele. Por quê? Porque ele já tem um gradiente maior que 50 em repousos. Na manobra de Valsalva, ele sobe uns 30 para cima, mas eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou botar ele só para dar uma caminhadinha para eu olhar. Agora, seria uma brincadeira científica muito interessante, viu, Joselina? Era vocês conversarem, você e Milena, o que é que do eco prediz condicionamento. Seria bastante interessante. Por exemplo, essa questão da função diastólica, a questão do átrio, a questão do septo, a questão de ter gradiente, é fazer um trabalho, conversar quais são os preditores clínicos e ecocardiográficos do eco sob estresse no VO2, no PET CO2, VSCO2, para ver o que é que sai disso aí, porque é muito curioso. Eles têm vários mecanismos de ter condicionamento ruim, não só anatômicos, como funcionais. Eu queria propor, na próxima reunião sobre esse tema, eu e Milena apresentar esse caso. Ela apresentava parte dela e eu... Bacana, ótimo. Ficava legal. Acho muito bom. Aquele caso de semana passada também é legal, né, Joselina? O cara ele não tinha fibrose, evoluiu com fibrose, né? E desde aquela época ele tinha semana passada, eu estou com tudo dele, estou com tudo. Vou deixar para a próxima vez, porque ele fez uma sistolia na minha frente, foi um caso de Celina. O rapaz tem uma hipertrófica, agora eu estou esperando só chegar a mutação genética dele para ficar mais completo. Agora quase Mas nada foi de fibrose. um tremendo susto. Beatriz compareceu lá nesse dia e viu a parada e tudo. Graças a Deus ele está bem. Esse tem quase nada de fibrose e para complicar é coronariano, triarterial, né? Só que lesões... as lesões dele, eu vi o caso dele, são todas em coronárias mais secundárias. Entendi. Não tem nenhuma lesão importante, nem DA, nem CX, nem Vitor que fez. Eu peguei são mais periféricas, né? São mais periféricas, não tem DA, nem CX, nem na CD. É em diagonal, imaginal direito, eu observei bem. Agora ele faz, não é, foi interessante isso, só com calma para mostrar. Vamos preparar esse caso depois, né? Exato. Hoje não daria tempo, porque o material de hoje é muito vasto. Eu agradeço a todos. Exatamente. Isso que eu ia dizer, Joselina, agradecer sua apresentação aí, muito boa e, sem dúvida nenhuma, rica, você mostrando sua experiência, que, como já foi dito aqui, é a experiência nacional, né? Isso que você está fazendo aqui, eu acho que repercute lá. Eu vi na apresentação do Congresso do ano passado, como todo mundo já disse, quando ela terminou a apresentação, já disseram, ela está convidada para o próximo ano, porque esse é um assunto que você, sem dúvida nenhuma, é pioneira, e eu acho que
é importante mostrar e sair agariando esses dados aí, né? Como essas sugestões. Eu botaria, Zé Augusto, o volume de ato esquerdo em repouso também como um marcador também de disfunção, porque o volume do ato esquerdo provavelmente não sofre influência com estresse, mas conjugava o volume do ato esquerdo, que é outra coisa, é uma variável muito reprodutível. Você sabe que aqueles parâmetros outros ali de velocidade pode, assim, mais volátil. Eu acho que o volume da esquerda é muito reprodutivo. E eu acho que tem que conjugar tudo isso aí, Joselina. Eu acho que é uma pergunta interessante como Eu já vou preditor, né? colocar no slide de Brasília, porque eu não tinha colocado o volume, mas eu tenho aqui. Qual é o horário? Nem sexta-feira, né? Não, é sábado. Sábado, 8 horas. Pronto. Está fechado o microfone, doutor. Zé Augusto está desligado. É interessante aquela que que eu te fiz a pergunta lá, né? Categorizar o volume de átrio, leve, moderado e grave, e você vê como Você viu que eu mandei para você. Eu mandei para você. Qual é o percentual de pacientes que tem volume normal e qual é o percentual que tem volume de átrio esquerdo alterado e leve, moderado a grave, e estudar qual é o fenótipo desses pacientes. Seria já interessante, mesmo que você já tenha, não precisa fazer nada a mais agora. Você já tem esse dado. Ô Zé Augusto, o volume da esquerda funcionando com uma hemoglobina glicada da disfunção diastólica. Exatamente isso. Muito importante. Muito importante. Provavelmente é um premonitório muito bom, antes mesmo do BNP, de Cefep, né? Você sabe que com um volume de paciente desse, você pode pegar até um score, como eu falei, como você vê um score de amiloidose, jogando aí, ver com esse parâmetro qual é que resiste. Olha. E você sabe que o volume da esquerda é sujeito até, numa análise multivariada, ele ainda fica resistindo, porque ele é muito robusto, eu acho. Muito robusto. Beleza. Ok. Bem, Joselina, então fica aí para você os agradecimentos finais e, logicamente, estaremos logo no final de semana aí vendo sua apresentação lá no Congresso. Eu vou estar também, Luiz também. E, lógico, eu já queria deixar o convite de todos para a próxima semana, mais uma reunião magra. Interessante você trazer a turma jovem aí que se empolgue com a nossa reunião, que se empolgue com a ciência, que se empolgue em continuar esse trabalho aí que você fez até então, né? E tantos frutos já deram, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, são bem-vindos. Você vê que muitos dos médicos que hoje falam na nossa reunião, como o Aurélio e tantos outros, foram também participar aqui como estudante. Então, isso é uma coisa boa, né? Nós continuamos insistindo nisso aí há 36 anos. Então, Joselina, a palavra final aí é com você. Bom, eu gostaria de agradecer a confiança de todos vocês que têm enviado muitos pacientes para a gente. E o que mais me interessa são as novas gerações. Por isso que eu estou aqui com os dois da nova geração. Por quê? Porque o futuro é da juventude, né? Então, a gente está aqui para orientar com boa vontade, com afinco, mas precisa que a gente motive essa turma para que as coisas continuem acontecendo. Muito obrigado, Souza, você, pela sua força aí de contagiante, né? Para contagiar todos nós. José Augusto aí com a colaboração, André e todo. O Luiz Flávio, que é o cara, né, Luiz? Que sempre está nos ajudando, gravando nossas reuniões e estimulando continuamente a nossa evolução na cardiologia de imagem, né? Porque fechando uma imagem fala por 1000 palavras, né? Eu acho que hoje a gente já mostrou bastante imagem. Boa noite a todos. Boa noite, Joselina. Boa noite. Tchau.